Hoje nós vamos começar então a falar do cristianismo medieval. Esse cristianismo medieval, eu fiz essa linha do tempo aí para ajudar vocês. A Idade Média, logicamente que isso tudo é convenção dos historiadores, porque cada sociedade ela marca o seu tempo, ela diz o que é o tempo dela. Nós não temos apenas o tempo do Ocidente, mas temos o tempo de várias sociedades. Esse aqui é hoje um dos mais aceitos, embora ele é bastante criticado, porque essa divisão é uma divisão mais política da história, mas é apenas para ter vocês ter um referencial daquilo que nós chamamos de Idade Média, tá bom? Então a Idade Média aí vocês podem observar, nós vamos marcar como Idade Média do ano de 476, que foi a queda do Império Romano do Ocidente, né, de Roma. Roma caiu na mão de um grupo germânico chamado Érolus, com H, tá? Érolus. O Império Romano então vai desaparecer na parte ocidental, e esse grupo vai aparecer, e aí esse lado ocidental, que eu vou mostrar daqui a pouco o mapa, essa parte ocidental vai ser fragmentada em pequenos reinos, chamados reinos germânicos. Na história, quando vocês estudaram, esses reinos eram chamados de reinos bárbaros, porque os romanos denominavam esse grupo, né, ou esses grupos, são vários grupos de bárbaros, então eles eram chamados de bárbaros. Mas vocês vão perceber que por essa tabelinha aqui, nós vamos depois discutir, vão ser as invasões aí dos germânicos. Então a Idade Média vai da queda do Império Romano do Ocidente, ano 476, e vai até o ano de 1453, que é a queda do Império Romano do Oriente. Então aqui vocês já vão observando que existem duas divisões do Império Romano, uma divisão ocidental e uma divisão oriental. Já vou adiantar um dado para vocês. O Império Romano ele foi dividido no ano de 395, melhor dizendo, 395, quando Teodósio morreu. O império foi dividido entre os filhos, um ficando no Ocidente, o outro ficando no Oriente. Só que esse Ocidente, vocês vão perceber, ele vai cair 100 anos depois na mão desses germânicos. Já Constantinopla só vai cair em 1453. Aqui embaixo eu postei para vocês, é uma outra divisão que existe, né? Muito discutida também na história, mas só para vocês entenderem, aquilo que nós chamamos de auge da Idade Média, ou crescimento da Idade Média, desde o aparecimento até as grandes famílias, como a família Merovingia, Carolíngia, vamos falar isso depois com vocês, nós chamamos de Alta Idade Média. Então a Alta Idade Média vai até o século X, tá? Do século V, né, até o século X. Século X começa então um processo lento de crise da Idade Média, que vai terminar lá no século XV. Essa crise da Idade Média nós chamamos de Baixa Idade Média. Então Alta Idade Média até o século X, Baixa Idade Média do século X ao século XV. Então esses assuntos aí que vocês estão vendo os assuntos que nós vamos estudar. Então, dentro da história da igreja do mundo medieval, vamos falar aí dos bizantinos, vamos falar um pouco dos islâmicos, do Império Carolíngio, feudalismos, cruzadas, tá? Isso tudo nós vamos falar, logicamente enfocando mais a igreja, não esses aspectos específicos da Idade Média, mas esse é o pano de fundo que nós vamos estudar. Eu queria começar esse termo aqui, o preconceito da Idade Média, veja bem, está entre parênteses, o preconceito da Idade Média. Depois eu vou passar para vocês a referência desse livro. Esse livro é de um grande historiador que hoje é aposentado pela USP, chamado Hilário Franco Júnior. Ele escreve um livro muito fácil de ser lido, né? Esse livro tem acesso na internet de graça, chamado A Idade Média, o Nascimento do Ocidente. E o primeiro capítulo dele, ele trabalha justamente sobre o preconceito da Idade Média. Eu peguei aqui uma síntese, só para vocês terem noção do que isso significa. Esse termo Idade Média, ele não existia nesse período que nós estamos estudando. Então, se eu pudesse entrar numa máquina do tempo e fosse lá no século VIII e perguntasse para um homem medieval ou para uma mulher medieval que época que eles estavam vivendo, eles nem saberiam responder essa pergunta.
Eles não tinham essa noção de idade como nós temos hoje. Esse termo Idade Média, ele é do século XVI, então é bem posterior que esse termo foi, vamos dizer assim, codificado. E, portanto, o século XVI, na Europa, nós vivemos um período chamado Renascimento. O Renascimento, olhando para trás, para a história do Ocidente, percebeu que é melhor, isso para os renascentistas, tá? Vamos aqui para vocês entenderem isso. Esses renascentistas do século XVI, eles compreenderam que a melhor época da vida do ser humano foi a época em que a Grécia e Roma dominaram o mundo, chamada cultura greco-romana, até o século IV. Então, ou seja, desde a Grécia Antiga até Roma Antiga, foi o período que o ser humano ele mais chegou ao auge da humanidade. Em que sentido? Para eles, em todos. O homem atingiu a razão de forma plena, o ser humano ele discutia filosofia, a área do direito era uma área evoluída, as construções eram construções assim realmente leves, vamos dizer assim, com técnicas interessantes, não havia superstições como teve na Idade Média. Então esse homem do século XVI, ele percebeu que esse mundo greco-romano ele desaparece com o surgimento de um novo mundo, esse mundo que surge a partir do século IV e século V e vai até o século XV. Por isso que a palavra é renascimento, eles querem renascer. Eles acreditavam que durante esses 1000 anos o ser humano ele havia dormido na história. Então a ideia desses renascentistas era fazer renascer aquele mundo grego-romano. Então esses 1000 anos foi que eles vão chamar, daqui a pouco vocês vão ver isso, período médio, período intermediário, entre quem? Entre eles, século XVI, e o mundo antigo, grego-romano. Tá? Então esse termo Idade Média, já estou adiantando para você uma discussão que eu vou fazer daqui a pouco. Esse termo Idade Média, ele surgiu como uma espécie de desprezo, né? Desprezo em relação a esse período entre o século V e o século XV. Então os renascentistas, eu até coloquei o renascimento cultural na Europa, ele é do século XIV ao século XVI, esse renascimento então ele vai olhar para trás e vai dizer, nós precisamos fazer renascer aquela cultura greco-romana. A língua, o latim tem que ser mais puro, tem que ser uma sociedade onde a religião não seja tão influente, onde não tenha tanta superstição, onde a igreja não domine. Então essa era a ideia dos renascentistas, tá bom? Então o século XVI, eles têm uma relação, esse renascimento tem uma relação com a sociedade clássica, que foi até o século IV, como eu coloquei aí para vocês. E aqui então, vocês já leram, já estudaram isso em história, né? A Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas, e esse termo vocês vão perceber que ele surge no século XIV com um italiano chamado Francesco Petrarca. O Petrarca, para quem não conhece o Petrarca, ele foi um grande literato, amava a literatura antiga, né? A literatura dos gregos e dos romanos, e ele é o pai do humanismo. Ele é o primeiro homem do século XIV que vai dizer que o homem é o centro do universo, não Deus, não a religião. Então Petrarca é o primeiro que vai falar que o ser humano deve ser colocado no centro de todas as pesquisas, de todas as reflexões. E ele vai chamar esse período medieval de, o termo está em latim, tenebre, que significa trevas. Então Petrarca, ele foi o primeiro que chamou a Idade Média de época das trevas, século XIV. O que ele estava criticando? Ele estava criticando a literatura medieval. Ele queria resgatar a literatura antiga dos gregos e dos romanos. Então, com Petrarca, vai nascer aí o mito da Idade das Trevas. Até hoje se fala Idade Média, Idade das Trevas. Isso surgiu com Petrarca no século XIV. De novo, ele é o pai do humanismo. Ele é o primeiro pensador que vai aí trabalhar esse termo de Idade das Trevas. Depois um cardeal do Papa, chamado César Barônio, vai utilizar a palavra século obscuro. Os termos estão em latim, mas é muito fácil ler. Século obscuro. Ele estudou o século X. O século X realmente foi um século muito difícil para a igreja,
um século que as famílias mandavam muito na igreja, muita corrupção dentro da igreja. Então esse biblioteca, olha só, ele é cardeal. Ele vai então estudar esse século X e vai usar o termo século obscuro. Veja bem, trevas, obscuridade. Então a Idade Média começa a ser identificada como esse período difícil da história.